Chegou aquele momento que todo médio em desenvolvimento tem ansiedade, medo e curiosidade. A primeira incorporação. Como saber se aconteceu? O que é normal sentir? Calma, vamos respirar, que hoje a gente vai conversar sobre isso. Um filho de Peba que tem fé. Nós temos fé, Um filho de Peba que tem luz. nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá sempre. Olá, sou a mãe Priscila das Águas e estou aqui no canal Pai Léo das Pedreiras, na série Início da Mediunidade, falando sobre desenvolvimento mediúnico. Hoje minha voz está um pouquinho ruim, estou com sinusite misturada com gripe, não sei. Aqui em São Paulo o tempo está muito seco, mas vou tentar trazer um assunto bem legal que muitas pessoas nos procuraram falando, pedindo para falar sobre a primeira incorporação, tá? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar, compartilha cada vez mais para que chegue essas informações e que ajude o nosso canal a chegar aos 500 mil inscritos. Vamos lá! Já batemos a meta de 100 mil, mas nós queremos chegar assim a 500 mil inscritos e dependemos de vocês, curtindo, compartilhando e fazendo o nosso canal impulsionar e chegar cada vez mais para todo mundo. Bom, a gente vai falar sobre a primeira incorporação. O que acontece e o que esperar da primeira incorporação. Para todo médio que está no começo do desenvolvimento mediúnico, esse primeira gira, a primeira incorporação, o primeiro momento de sentir as entidades, é algo que, por mais que tenha muita ansiedade, tem muito medo, né? Tem muitas perguntas, como saber se a entidade vai chegar, se sou eu ou a entidade. A gente vai falar sobre um vídeo depois sobre isso, sou eu ou a entidade. Mas eu queria falar hoje sobre a primeira incorporação. E uma coisa que a gente precisa entender é que a incorporação não é nenhum bicho de sete cabeças. Ela é muito mais simples do que você imagina. É algo sutil, principalmente a primeira incorporação. Dependendo da entidade, eu sempre gosto de relatar aqui a minha primeira incorporação com a Cabocla Jurema da Praia, que é chefe da minha coroa. Ela ficou durante um ano de olhos fechados, apenas parada. Ela não esboçava nenhuma reação, não andava, não bradava, não fazia nada. E depois de um tempo eu fui entender que isso era necessário para mim, eu, geminiana, uma pessoa totalmente ansiosa, que me movimenta o tempo inteiro, que era algo para eu entender que a mediunidade, ela muitas vezes não é do nosso domínio, não é do nosso comando, e sim da espiritualidade, que para a gente em se entregar totalmente para a espiritualidade, nós precisamos confiar. Então, na minha primeira incorporação com a Jurema, e no decorrer desse tempo, eu tive que ter muita confiança em mim e principalmente em tudo ali que era passado para mim, para que eu entendesse essa forma dela agir, dessa forma dela vir. Então, quando a gente fala da primeira incorporação, a gente tem que entender que nem sempre a primeira incorporação, o médio já vai girar, já vai falar, já vai bradar, o preto velho já vai vir estralando os dedos, o herê já vai correr pelo terreiro inteiro. Não, né? A primeira incorporação, ela é sutil, por quê? A nossa energia, ela ainda precisa entrar em sintonia com a nossa entidade. Quando a incorporação acontece, ela vem de uma forma de sintonia, então ela precisa sintonizar com a nossa mente para que essa energia se torne, né, compatível e ela consiga acoplar. Nas primeiras incorporações, o acoplamento da incorporação não é assim tão rápido. Ele é sutil, porque é só uma aproximação da entidade. Conforme o desenvolvimento mediúnico, por isso que precisa ter o desenvolvimento, as entidades elas vão ficando mais próximas. O médium vai se afinizando mais, né? Com orações, com banhos de ervas, aí cada casa vai ter a sua forma de se conectar, e ele vai se conectando mais e vai ficando uma coisa mais sutil, mais sutil ainda, mais fácil ainda, vamos dizer assim, né? Então, a energia às vezes vai chegar leve, outros vão sentir arrepios, outros vão vontade de se mover, de levantar o braço, de deixar o braço para frente, né? Um calor no corpo, dependendo da entidade, cada médio vai sentir algo. Se tiver uma gíria de, por exemplo, desenvolvimento de caboclo,
Cada caboclo vai chegar de uma forma, cada caboclo vai se mostrar de uma forma, né? Às vezes pelo chakra cardíaco, às vezes pelo chakra coronário também, às vezes pelo suor das mãos, por um arrepio. Então, cada um vai chegar de uma forma. É muito comum na primeira incorporação achar que não aconteceu nada, né? Mas realmente isso é a forma de iniciar. Tenha certeza que tudo começou. A sua primeira incorporação, sim, foi real, porque a primeira ela é muito sutil e muitas vezes a gente acha que não está lá com entidade nenhuma, não tem nada ao nosso lado, mas tem sim. Nas primeiras incorporações, também a consciência ela está muito grande, então você vai sentir. Uma coisa que eu oriento sempre os médios da nossa casa é que tenham o famoso diário. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Para que quando você tem essas primeiras sensações, você escreva, você coloque para fora essas sensações e depois, junto com o seu dirigente, com a sua dirigente, com quem ali está no comando do seu desenvolvimento mediúnico, você converse e tire suas dúvidas. E fale realmente o que sentiu, né? Cada giro de desenvolvimento você vai sentir algo diferente. Um dia você vai sentir muito forte no chakra cardíaco, ou pode ser mais nas mãos, e aos poucos a entidade vai se mostrando e vai se afinizando com a sua energia, e você vai entrando na sintonia da entidade. Uma coisa que me perguntam muito, o que é comum sentir na primeira incorporação, né? É, nós vamos falar agora dos sintomas físicos, o que que nós podemos sentir na primeira incorporação? Tremores nas mãos, nas pernas, frio, ou um calor intenso, ou uma tontura leve. Às vezes o médico fica meio como se estivesse mareado, né? Principalmente calor. Né? Às vezes as pessoas falam muito, fiquei com muito calor, nossa, parecia que estava vindo tava me queimando inteira. Às vezes tem essas sensações físicas, tá? Uma sensação de desligamento ou de estar flutuando, também alguns relatam sobre isso, e uma respiração alterada. O seu coração vai acelerar. Por quê? É um ato de contato seu com a espiritualidade, né? É a primeira vez, a ansiedade está ali, e é uma forma da entidade também mostrar somente os caboclos pelo nosso chakra cardíaco. Então, ele vai alinhando o nosso chakra, a forma do nosso coração acelerar, para que ele acople, né, de uma forma mais sutil, tá? Outra coisa também que nós podemos sentir são emoções intensas. Muitas pessoas no começo, nas primeiras giras de desenvolvimento, ficam muito emocionadas, né? Pode ter choro, às vezes uma alegria muito profunda, principalmente querer, a alegria vem muito forte, muito profunda, e uma sensação de paz, uma emoção que não tem como explicar. Então, cada um vai ter a sua forma, né? Às vezes a pessoa às vezes vai ficar muito feliz, e às vezes a pessoa vai ficar muito emocionada. Eu já vi vários desenvolvimentos mediúnicos que quando acabava ali o desenvolvimento, a pessoa caía no choro, numa emoção muito grande, porque sentia realmente aquela energia, e muitas vezes as pessoas têm tem medo, às vezes não tem confiança nela mesma e consegue perceber o quanto a espiritualidade é especial e vai, às vezes, principalmente as filhas de Iemanjá, de Oxum, vai trazer um choro aí para esse início do desenvolvimento mediúnico. Às vezes também dá uma vontade de balançar o corpo, de cantar, de mexer, baiano, né? Geralmente os baianos gostam de se movimentar, né? Caboclo, incorporação de caboclo, às vezes tem sensação de querer cair no chão, né? Que tem muitos caboclos que vêm no chão, de caboclos que vêm girando, então cada um vai ter essas emoções pouco a pouco, tá? E outra coisa que vai no decorrer aí do desenvolvimento, principalmente nas primeiras incorporações, é o medo e a dúvida durante o processo, né? Você tem medo de estar fingindo, porque é muito sutil, então parece que é você, não é a entidade, né? Você tem medo de ser coisa da sua cabeça, eu estou inventando que eu quero levantar o braço, mas eu sempre falo, faz um teste, né? Tenta levantar realmente o braço que você quer. Tenta movimentar o braço, vê se você consegue. Você vai ver que não consegue, tá? E é mais comum do que você imagina, né? Esse medo e tudo mais faz parte do processo ter medo. Aquele que é muito confiante, eu sempre falo isso, aquele que é muito confiante acaba tropeçando em algum processo aí do desenvolvimento. Então faz parte vivenciar o medo, faz parte vivenciar a dúvida. Por quê?
Quanto mais você tem essa dúvida e esse medo, e junto com a diligência do desenvolvimento, você vai criando uma confiança, você vai criando um elo ali com a espiritualidade, e você vai vendo essa mudança do medo se tornar confiança, é muito legal esse processo. Então, eu falo que todo mundo passa pelo medo, passa pela dúvida, né? Então, continue confiando, continue trazendo a confiança que você vai ver que tudo vai ficar mais fácil. Outra coisa que é muito perigosa nas primeiras incorporações no desenvolvimento mediúnico é a interferência do ego ou da mente, né? A nossa mente pode tentar controlar o processo, o médium quer fazer o certo, não quer errar, aquela famosa não quero errar, é a hora de errar. Desenvolvimento mediúnico é a hora que vocês podem errar, né? Porque vocês estão aprendendo, então não tem problema, não tente controlar esse processo, não tenta acelerar também o processo, que isso é muito ruim, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas de desenvolvimento. Tem médium que quer subir muito mais rápido a escada. Calma, degrau por degrau, né? Vocês vão conseguindo ter essa conexão aos poucos, então não corra. O grande sentido da espiritualidade, principalmente do desenvolvimento mediúnico, é o sentir. Se você está próximo da sua primeira incorporação, ou até mesmo já teve a sua primeira incorporação e ainda está em desenvolvimento mediúnico, como se preparar, né, para essa gira? Cada casa vai ter a sua forma, né? Mas a gente precisa preparar principalmente a nossa mente. Eu gosto sempre de falar que o médium, ele precisa ter o contato sim com a sua espiritualidade, ele precisa ter o seu momento de oração, o seu momento de olhar para si, olhar para a sua espiritualidade, olhar para suas entidades e conseguir ouvi-las e senti-las. Quando o médium começa com essa prática, um dia até mesmo antes, fazer uma oração, rezar, pedir, colocar um ponto, ou uma música que se ligue à sua fé, você vai criar esse vínculo cada vez melhor com a sua espiritualidade. Né? Então, antes da gira, faça uma prece, tente naquele dia não ficar em lugares barulhentos, não arrumar briga, tente zelar pela sua mente aquele dia, né? Então, se no seu terreiro tem um espacinho, fique lá no espacinho que tenha, sei lá, às vezes a cromoterapia, né? Eu falo muito do Divina Luz, a gente tem salas que trabalham cromoterapia e tudo mais. Então, se reserve. Tome banho de ervas, né, que o seu dirigente vai te passar e vá com o coração totalmente limpo e aberto para receber a energia da espiritualidade. E sempre, aquilo que eu vou falar sempre, anote. Tudo que você sente é importante para a sua evolução. Então, anote para que um dia, daqui um ano, 2 anos, 20 anos, você leia esse caderno e seja gostoso vivenciar novamente esse momento do desenvolvimento mediúnico é tão gostoso. Depois a gente começa, às vezes tem coisas que apagam da nossa mente o desenvolvimento mediúnico, por isso que é importante a gente colocar no papel. Eu não tive, né, esse conhecimento na época do meu desenvolvimento mediúnico. Confesso que tem muita coisa que eu esqueci e gostaria de vivenciar novamente, né? Mas desenvolvimento mediúnico é para a vida inteira e tem coisas que eu vivencio, né? Mas esse primeiro contato com as entidades eu acho muito bacana a gente colocar no papel para que depois de um tempo a gente leia e a gente sinta, e é tão gostoso a gente ver a evolução que a gente teve junto com a espiritualidade. E uma coisa que eu queria deixar para vocês, a primeira incorporação não é um show, tá? É um encontro, um toque do invisível do seu corpo, da sua alma. Então, receba esse momento, honre esse momento, tenha esse momento com humildade e entrega, que você vai sentir uma energia muito especial da espiritualidade. E aí, aquilo que eu sempre gosto de ouvir e ler sobre vocês, você já passou pela sua primeira incorporação? Coloque aqui como que foi, quais seus medos. Se você não passou, o que que você quer mais saber sobre o início do desenvolvimento mediúnico? Coloque aqui nos comentários e compartilhe. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe a minha voz, né? Mas eu consegui aqui gravar o vídeo para vocês. Espero que tenha sido um vídeo aí que tenha ajudado muitas pessoas. Viva o desenvolvimento mediúnico. É um dos momentos mais importantes da sua caminhada espiritual. Junto com a prática, tem que ter o estudo também. A teoria é muito importante para essa caminhada, tá bom? Compartilha, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber sempre as notificações dos nossos vídeos. Um abraço, saravá e até Um mais. filho de beba que tem fé.
nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz, Nós temos luz. pra iluminar nosso lugar. Vai